prazer estar aqui, fico super feliz, agradeço muito ao Fernando, à Mônica Ribeiro, né, por terem organizado e mantido mesmo, mantido esse encontro mesmo numa situação complicada para eles. Assim, a gente sabe o que que é a produção e o que que é fazer uma produção numa situação de crise que vocês estão internamente e necessária dentro, né? Você já até colocou aqui hoje esse. Então, eu fico muito feliz de estar aqui com um grupo muito bacana, não só aqui, né, presencialmente, mas a gente tem escutado, tem pessoas que estão com a gente aqui desde segunda-feira online, então é um prazer estar aqui presencialmente e também online, né? E aí eu estou com um desafio, gente, enorme, porque eu sou a última aqui a falar, né? Ainda temos a nossa mesa coletiva, o que é muito bacana, mas como palestra individual é a minha, eu sou a última, e eu estou com a sensação de que todo mundo já falou tudo que eu tinha que falar. Né? Eu até brinquei, assim, tem gente achando que eu vou, sei lá, fazer alguma coisa, cantar. Tá bom. Mas, assim, como o Fernando adiantou, esse é claro que um recorte, muito recorte do meu doutorado, que é o tema que eu estou trazendo para discutir a gestão colaborativa. E aí, já podia colocar aqui para mim, por favor? Né? E aí, bom, eu vou trazer essa discussão aqui, mas uma questão, quando eu brinquei assim, né, que eu estou já na dúvida, com essa do que começar, de como começar, já que tantas falas. Mas aí eu falei, gente, eu vou manter a mesma coisa, porque na verdade, ontem o Luiz aqui citou o Pierre Nora, né? E eu vou citar também Pierre Nora e Jacques Le Goff, que eles trazem isso lá nos anos 80 ainda, né? Uma discussão muito bacana, uma trilogia que eles falam de problemas, objetos e as novas abordagens. Eu não vou trazer novas abordagens sentindo, né? Porque na verdade todo mundo aqui trouxe novas abordagens, mas eu posso falar que eu vou trazer outras abordagens sobre o tema que nós conversamos aqui ao longo desses 3 dias. Então, é o que eu vou tentar colocar aqui. E aí eu vou fazer a partir de duas linhas, na verdade, que é a gestão cultural. Vou fazer uma discussão mais sobre alguns parâmetros que orientam essa organização, né, com base em ações colaborativas, e vou trazer essa discussão para as políticas públicas que são orientadas de forma compartilhada e trazendo a lógica da atuação em rede. E aí vou pegar esse tema que nós estamos discutindo aqui durante os 3 dias, que é a Lei Aldir Blanc, Sistema Nacional de Cultura e o Programa Cultura Viva, mas sem entrar no detalhe como políticas, mas a partir dessa lógica do que é você pensar uma política a partir do conceito de colaboração em rede. Então, eu espero que eu consiga trazer uma outra forma de discutir também esse tema. E aí começamos, né, partindo então do pressuposto que os processos colaborativos representam uma possibilidade de novas dinâmicas sociais, culturais e organizacionais. E eu falo novas porque exatamente por conta dessas possibilidades de novas abordagens, principalmente quando a gente coloca, né, assim, essa questão da pandemia. A gente até fala, né, a gente hoje, várias vezes, a gente citou aqui a pandemia, e a pandemia a gente fala um pouco antes, durante e depois, né, assim, do que a gente tem pensado. Então, eu vou pegar um pouco a questão da gestão, Luiz, assim, que a gente até discutiu ontem sobre a questão da gestão cultural, que eu falo que o período em que a gestão, o século XXI, né, é um período em que a gestão se complexifica, né, a gente tem como uma forma de reflexão e atuação no campo da cultura, e a gestão, ela é entendida como um componente político. Isso é uma coisa que a gente sempre tem que colocar quando vai colocar a discussão da gestão, é a gestão como um componente político, tá? E não apenas como uma visão técnica e ferramental. A gente falou muito disso ontem, assim, eu acho que talvez inicialmente a gente até tenha colocado essa discussão, mas eu acho que a gente já, de uma certa forma, superou essa discussão.
no campo das políticas públicas, ou seja, aqui entendida como democráticas e participativas, é a forma, né, como a gente deve levar a nossa discussão, e na estruturação de um mercado de trabalho em cultura que seja mais colaborativo. Eu acho que, assim, quando a gente vai falar de gestão, a gente pode falar sobre essas duas perspectivas. A questão da formação e da pesquisa, ou seja, com foco na gestão da cultura como objeto de estudos, né? Eu acho que, assim, em vários níveis, isso é muito bacana. Eu fico muito feliz de ser, de entrar, ou seja, de entrar para o doutorado e entrar com o tema da gestão cultural na Escola de Belas Artes. Eu acho que esse foi o meu primeiro desafio, né? Eu gosto de contar que, quando eu estava na banca examinadora, né, para entrar no doutorado, me fizeram várias perguntas e teve um determinado momento que deu um certo silêncio. Aí eu mesmo fiz a pergunta. Eu falei, estou achando que vocês gostariam de me perguntar por que eu não fui para a administração. Né? E aí as pessoas, né, assim, riram assim, falou, a gente gostaria de saber por que vir trazer a gestão cultural para um mestrado na Belas Artes. E aí eu falo muito que é o olhar que eu trago desde o início, desde o meu mestrado, que o meu mestrado eu vou estudar o processo de formação do gestor cultural, que é esse olhar, essa sensibilidade, esse olhar para a cultura, mesmo que pela lente da gestão cultural, mas olhar pela sensibilidade do campo da cultura. Eu acho que esse é um diferencial quando a gente fala em gestão da cultura. Então, é um campo de atuação profissional, né? Eu coloquei até entre aspas, assim, que deixa de estar na invisibilidade. Não sei se está totalmente, não, mas a gente fala muito dessa discussão da invisibilidade do profissional da produção, da gestão. Tem vários livros que têm uma discussão bacana sobre isso, mas eu acho que a gente já pode falar que a gente tem uma outra, principalmente por essas questões, pela discussão da formação que hoje tem, pela questão da pesquisa, eu acho que a gente já tem uma certa visibilidade, né, do trabalho desses profissionais. Bom, então aqui pegando agora na segunda década do século XXI, a questão não é mais o reconhecimento. Eu lembro que eu falei muito dessa coisa do reconhecimento da gestão como um campo de atuação profissional. Isso já é um fato, né? Assim, nós estamos aqui, inclusive, né, comprovando isso. E o que vem para a pauta são os modos organizacionais do setor da cultura, ou seja, público, privado e da sociedade civil. A gente está hoje discutindo quais são os modos organizacionais que são mais adequados à realidade atual. E é responsável, né, pela estruturação do setor cultural e as suas formas de viabilidade. Hoje, de manhã, a gente falou, as meninas falaram maravilhosamente sobre essa questão, né, da visibilidade, das formas de viabilidade. Então, nós saímos desse patamar de uma ação, estruturação ferramental, para uma linha mais reflexiva e que contribui para a formulação de políticas culturais ou de organização de um mercado profissional. Ou seja, hoje a gente está num campo mais, num campo da reflexão. Né? Assim, acho que é uma coisa que é muito que eu gosto muito de colocar e trazer essa discussão, que é a relação entre ética, estética e os modos de organização dos setores da cultura. Ou seja, são os desafios iniciais e da superação dicotômica entre a sensibilização do campo das artes e a objetividade da gestão. Ou seja, a gente já está... aí eu trago uma frase, aqui uma citação da Vlachou, que é uma pesquisadora da área da comunicação e da gestão, que é a Maria Vlachou. Ela fala o seguinte: fica evidente que a gestão cultural vai além de abordar questões de funcionamento e administração. A gestão responde a questões de caráter filosófico, político e ético. E é o campo que vai dar conta de pensar como organizar essa arquitetura e sobre aquilo que é valor, incorporando as questões que estão colocadas pela sociedade e pelos vários agentes que interferem no nosso trabalho, que se norteia pela promoção de processos coletivos de imaginação. Bom, aí com essa frase, né, essa citação da Vlachou, eu entro já no tema que eu quero colocar mais para vocês, que é a gestão cultural a partir de organizações colaborativas, né? E
Bom, no contexto pandêmico, a gente a revisão de vários, a gente passa por uma revisão de vários aspectos da vida contemporânea, entre eles o pensamento sobre as formas de organização. Acho que isso fica muito evidente. A gente falou muito disso aqui hoje, várias pessoas colocaram como que o período da pandemia traz uma revisão e escancara, vamos dizer, de várias situações que a gente já sabia, mas que fica muito evidente a partir do momento do período pandêmico que a gente vive, e como também lidar com essas questões. Ou seja, o fortalecimento de processos que se estruturam de forma participativa, colaborativa, em rede, não é a partir de um momento da pandemia, mas como que o período pandêmico reforça a sobrevivência, reforça a atuação de forma mais colaborativa e em rede, isso como forma de sobrevivência mesmo daquele período, e que, com certeza, vem também, continua até agora também. E acho que é uma proposta de fortalecer esse tipo de modos de se organizar, né? E ressalta a ideia do outro. A gente falou muito disso aqui hoje, eu vou pegar um pouco essa discussão também. E, mais uma vez, eu cito a Vlachuk, que fala que a prática cotidiana dos processos colaborativos na arte ou na gestão é a capacidade de atuar em articulação com outras pessoas. Como disse a pesquisadora, né, e gestora Maria Vlachuk, construir um mundo melhor requer colaboração, abrir portas para atuar em articulação com outras pessoas e com outras áreas que têm de outros conhecimentos. A gente falou muito aqui também, eu acho que esse é um tema da transversalidade, a importância que a gente já vem colocando e sempre falando da importância de falar da cultura a partir da questão da saúde, falar da cultura a partir da questão do meio ambiente, falar da cultura da educação é o ponto que eu vou trazer, inclusive hoje, não agora nesse horário, mas que a gente vai falar, que eu vou trazer como a educação. Primeiro, que é um dispositivo de aprendizagem coletivo, né, e que exige perfis diferenciados e abertos ao trabalho colaborativo. Isso é uma coisa muito importante, e trago 3 parâmetros, são vários os parâmetros que caracterizam uma gestão colaborativa. Escolhi esses 3, por considerar os 3 fundamentais para esse processo, e principalmente para relacioná-los com as políticas que a gente, ao longo desses 3 dias aqui, a gente discutiu, que é a horizontalidade, a gestão participativa e a corresponsabilidade. Bom, uma atuação horizontalizada, ela significa construir uma relação transversal, né, e articulada entre as pessoas que participam de algum trabalho coletivo, como um modo de fazer, ou seja, esse é um modo de fazer cotidiano, né, de forma horizontalizada, cria condições para que todos os envolvidos desenvolvam suas propostas dentro das instituições, ou seja, dentro dos coletivos, grupos que participam, acompanham e compartilham de todas as etapas do processo, e a questão da escuta e do diálogo. Né? Ou seja, são 2 pontos chaves para esse processo, que é a circulação de informações de forma não hierarquizada e trazer um pensamento em que o coletivo se faz a partir da noção do outro. Tá? De um festival aqui perto de Itabirito, né, aqui na região, e ele dá uma entrevista na revista, para essa revista, que chama Revista Atelier, e ele fala, e ele diz que a vivência coletiva, que é o teatro de grupo, te instiga, te provoca a estar em setores diferentes, não só na atuação. E o que significa a noção do todo, ou seja, de ter um olhar do todo, de ter uma atuação para a complexidade da cena e da sua organização e das pessoas que constroem esse coletivo. Mais adiante ele diz, eu não sou o centro de nada, o centro é o outro. Teatro é isso, é a descoberta do outro. Isso é lindo. O teatro acontece na escuta. Sua presença se dá no palco através da escuta, não da fala.
A escuta que traz a presença. A presença é você estar aberto para o outro. Tá? Eu acho que assim, a partir desse exemplo, dessa entrevista do Paulo André, eu acho que a gente pode também transpor essa discussão para outros coletivos, para outros ambientes que a gente, né, tem de atuação. Aí eu trago a segunda questão, que é a gestão participativa, que é um exercício permanente de desconstrução desse processo de hierarquização, ou seja, a partir do momento que você desenvolve uma gestão participativa, você está o tempo inteiro desconstruindo esse processo de hierarquização do trabalho, né? Reforça a ideia que a gente tem falado muito aqui, e que eu repito, que é a questão da escuta e do diálogo. E é um conjunto de pessoas com habilidades e motivações diversas e complementares, e que, para ser entendida como uma comunidade, deve estar comprometida com um propósito comum, uma tarefa que lhe dê sentido e aglutine, ou seja, que seja... e aí a gente coloca aqui que respeitar essa questão da gestão participativa, da gestão colaborativa, essa discussão da tensão que existe entre o indivíduo e o coletivo, né? E o que isso significa? Eu acho que assim, para a gente respeitar, né, essa tensão, a gente precisa ter a confiança. Acho que é uma palavra-chave para a gente discutir gestão colaborativa. Está aqui já. Então, ou seja, a questão da confiança, ou seja, o respeito mútuo. Você só tem confiança se você respeita o outro, né, e é respeitado, né? A questão da reciprocidade, ou seja, a ideia de compartilhar, a ideia de trocar, né? E a questão da relevância. A questão da relevância, eu gosto muito dessa palavra, porque, na verdade, a relevância é você reconhecer a contribuição e a participação de cada um. Ou seja, a partir do momento que você reconhece e valoriza, independente de qual situação que cada um está fazendo dentro desse coletivo, a importância dessa atuação. E nas palavras do professor pesquisador português Hugo Cruz, em todo o processo que se propõe uma gestão de forma participativa, significa a distribuição de responsabilidades e compromissos nos processos de tomada de decisão relativos a diferentes questões, processos de negociação e reconhecimento do outro ou da outra e o respeito dos direitos políticos e civis dos cidadãos, independente das suas diferenças. E aí, com essa fala aqui do Hugo Cruz, eu entro na próxima item que e já, né, finalizando essa parte, antes de entrar nas três políticas, né, que é a questão da corresponsabilidade. Esse, para mim, é um dos temas que a gente discute, a questão da gestão colaborativa mais importante, porque a corresponsabilidade significa tudo aquilo que eu falei anterior, ou seja, é o respeito ao outro, a importância do outro, ou seja, e amplia, inclusive, a sua responsabilidade individual. Ou seja, não há espaço para rigidez das hierarquias quando você trabalha com a lógica da corresponsabilidade. Então, é mais que um conceito associado aos debates sobre coletivos. Fortalece o sentido do trabalho colaborativo, ou seja, provoca em cada integrante do coletivo a consciência da sua própria relevância e a do outro, dentro desse processo de organização. E também falo isso, que faz parte do meu estudo, também no processo de criação, né? Na minha pesquisa, eu estabeleço a relação entre os processos de criação e os processos de organização. A ideia da corresponsabilidade, ela exige ainda mais a noção da responsabilidade individual. Né, a responsabilidade no trabalho compartilhado significa uma atuação comprometida com o outro, ou seja, de forma construtiva e necessariamente com muita delicadeza. Eu gosto muito de usar essa palavra quando a gente fala de colaboração, quando a gente fala de corresponsabilidade. O olhar para o outro é uma forma
Ou seja, ela tem que ser feita com muita delicadeza no sentido de compreensão do outro e de saber entender em que momento que aquele outro está. Então, para contrapor a ideia de indivíduo como sujeito responsável por suas atuações, é ter essa noção do outro. É uma forma de entender que a minha responsabilidade, seja em qualquer atividade produtiva que eu esteja atuando, ela tem que ser compartilhada com a do outro. É isso que dá o sentido de coletividade, né, dessa vivência. Bom, mas a ideia de colaboração é uma forma de pensar no coletivo. O reconhecimento como indivíduo, ele não esbarra ou contrapõe a partir do outro. Ao contrário, ele reconhece a diferença do outro e se complementa. Então, a relação, né, de ações de política pública a partir de ações colaborativas é essa ideia de corresponsabilidade e de participação do coletivo, né, como pauta, coloca em pauta, né, os processos de democratização. Eu acho que são questões que a gente... Aí já estou trazendo mais para uma discussão das políticas públicas, que é um tema que a gente está discutindo aqui no seminário. E aí eu trago essa discussão da... isso foi um texto que até quem me aplicou foi a Heloísa Marina, que não está aqui agora, né? Esteve aqui, do Tomás Mendonça, que é um mexicano, e que ele, entre outros, eu devo finalizar com ele se der tempo, mas ele traz essa ideia ele faz essa discussão, né, da participação, da democratização das políticas públicas, e ele traz a ideia também da corresponsabilidade. Tem vários pontos que ele levanta e que são, acho que, fundamentais, mas eu trouxe esse, que é a relação da sociedade civil, ou seja, artistas e agentes da cultura, que devem participar das iniciativas, das ações governamentais, ou seja, compartilhar a responsabilidade. E aí são vários os mecanismos que a gente já falou aqui e que a gente pode até voltar na parte da tarde. Na parte da tarde, não. Desculpa. Na outra mesa e aprofundar um pouco o que é essa relação da corresponsabilidade entre a sociedade civil e as políticas públicas. E a questão da descentralização como instrumento de relacionamento em rede. Eu acho que essa é uma questão também que eu trago para discutir, talvez no segundo momento, ou aqui, né, agora também, claro, em que levantar as aspirações de vários territórios contribui para uma melhor distribuição de ações e de aplicação de recursos disponíveis. Aqui eu vou fazer só um parênteses, que quando eu falo da descentralização, lembrando aí, em cima da fala da Aline, que na minha pesquisa do doutorado, eu trabalho com alguns grupos de teatro da capital Belo Horizonte e da capital Fortaleza, né? Por isso que eu acho que vocês já viram que vira e mexe eu estou dando palpite em alguma coisa do Ceará, mas eu coloquei isso como uma proposição para entendimento, grupos do interior. Então, eu tenho um grupo aqui de Uberlândia e tenho um grupo do Crato, no Ceará, para também entender essa questão das cidades do interior e como que esses grupos vivem a relação deles né, no interior desses dois estados. Então, só falando que é uma preocupação, sim, pensar também nas cidades, da minha parte, pelo menos, né? Bom, e relaciona ações do poder público em consonância com a sociedade civil, que tem como um dos princípios o trabalho em rede colaborativa e participação nas tomadas de decisões. Exige-se novas formas de relações com a própria política cultural, né? Quando você provoca essa relação. E aqui aí eu vou falar das três aqui, mas vou passar muito mais discutindo a questão dos processos colaborativos do que propriamente a legislação, tá? Que isso já foi muito debatida hoje, esses 3 dias. Então, aqui, a lei emergencial, isso aqui fica mais como uma referência, né? Porque é importante. Ela é implantada em pleno período de um conservadorismo político, vamos falar de extremo, eu fui aqui até delicada ao falar conservadorismo político, na verdade, aí eu já arrependi e logo em seguida já coloquei da extrema direita e de uma tragédia pandêmica, né? Com todas essas controvérsias, há um impacto
aí eu estou gostando mais até de usar, viu, Alexandre? Reverberação. Eu acho que é a palavra mais certa de se usar nos debates das políticas culturais. E demonstrou a capacidade de mobilização em torno da causa. Eu acho que assim, o que eu trago aqui é essa discussão da LAB, mais por essa, ela já foi muito contextualizada, já está, né, já foi bem muito falada, discutida politicamente, a importância dela, que gerou, né, esse processo de reivindicação em escala nacional, que eu acho que esse é um diferencial assim, de uma política cultural pública organizada nos princípios participativos, enfrentando inclusive a dimensão territorial brasileira. E isso, aqui eu trago uma outra coisa, que é a importância que eu vou colocar aqui do legislativo. Hoje foi falado, ontem foi falado, ou seja, a gente tem trazido a importância do legislativo. Não adianta a gente discutir só, a gente tem que entrar para dentro das casas legislativas, seja, né, no âmbito federal, estadual e municipal, que eu acho que é a forma que a gente vai ter de realmente de criar, não só de mudanças importantes, mas de garantir a legislação que gera continuidade de determinadas políticas. E aqui, então, aqui eu chamo a atenção para 4 pontos, aqui estão 3, que né, ou seja, a ideia, aqui eu trago a ideia da corresponsabilidade, se você pensar entre agentes e a sociedade civil, né, e o poder público, no caso, aí, nos 3 níveis, alguns mais bem estruturados, outros menos. A questão da mobilização, assim, quem viveu, presenciou, foi muito impressionante assim, essa mobilização, né, que injetou esses 3 milhões no mercado e que se encontrava completamente paralisado. Ou seja, a mobilização em torno de uma estruturação, de uma organização, foi muito impressionante de vivenciar aquele momento e a capacidade. Assim, algumas redes foram criadas, aqui eu falo por Minas, algumas redes foram criadas, não permaneceram o período pós-pandêmico, mas assim, a questão do mapa cultural, alguns estados, algumas cidades. Eu falo das 2 que eu mais pesquisei, que foi o caso Belo Horizonte. Inclusive, eu estava aqui, teve um trabalho interessante com a questão do mapa cultural. E, mais uma vez, eu me refiro ao Ceará, porque realmente virou uma referência em termos de construção do mapa cultural. E eu fui uma usuária, ou seja, eu precisava de determinadas informações que eles, e lá eu consegui realmente, de fato, perceber que tinha informações importantes, embora sempre tenha algo para melhorar. Na questão da política pública, demonstrou a capacidade de aplicabilidade do sistema nacional. Isso a Lia fala muito, isso, né, Lia? Tem textos escritos maravilhosamente sobre essa questão, né? E acho que é muito, né, assim, traz essa ideia da importância do sistema e da funcionalidade do sistema. Ou seja, a gente viu ali, naquele momento, o sistema funcionando, com todas as precariedades que a gente sabe que teve, que não conseguiu ter a abrangência que precisava, mas uma coisa que a gente viu, percebeu, ou seja, vários municípios se organizaram, tomando ciência de que o sistema é importante, né? E a gente presenciou muitos movimentos da sociedade civil pressionando os municípios para que conseguisse, de fato, viabilizar, né, a LAB nos seus municípios. E aí a questão da economia, não sou economista, não tenho o que falar, mas assim, ao injetar os recursos, a proposta, né, da LAB é injetar diretamente nos municípios, ou seja, diretamente na produção cultural, ali na ponta. E esses recursos, naquele momento, acho que não só naquele momento, mas naquele momento teve um outro significado, porque uma coisa, esses 3 milhões, eles vieram para o setor cultural, mas eles foram para o mercado. Eles movimentaram um mercado daqueles municípios.
E aí fala, ou seja, era para pagar conta de luz, era para pagar supermercado, era para pagar, ou seja, esse dinheiro entra por nós, né, do campo da cultura, né, mas ele movimenta ali naquele período caótico pandêmico, ele movimenta os recursos ali naquele município, ou seja, tem uma circulação. E uma coisa que já foi até falada aqui, né, que eu acho que da invisibilidade, a questão da turma da graxa, que é uma coisa que quantos movimentos a gente não viu e participamos, que são os técnicos de som, de luz, de vídeo, de toda essa parte. É impressionante, assim, a gente, na verdade, eles começam a ser visibilizados ali, ou seja, e é interessante quando a gente pensa que, assim, a área da cultura não é só o artista que está ali na ponta, que está ali no palco, né? Eu acho que, assim, evidencia toda uma cadeia produtiva que envolve uma apresentação de teatro, um espetáculo de música ou outras áreas também. Tem duas pesquisas que eu gosto, que eu tenho usado, né, nesse meu trabalho, que é do Observatório da Economia e da Cultura da Bahia, e que eu trago aqui só três pontos. Assim. Em 2022, eles demonstram a importância das políticas públicas, não só nas crises agudas, mas que sejam ações contínuas e permanentes. São algumas conclusões que eles apontam ali, que 54% dos participantes reavaliavam a permanência no setor cultural caso não houvesse nenhum tipo de política específica. Isso é um número muito alto de questionamento e tudo. E destaca, mais uma vez, a questão da formação para o setor cultural como uma das ações de gestão necessária para minimizar os impactos da pandemia. Então, eu acho que é uma questão da formação. A questão da formação, a gente vem falando muito, a questão da formação como um dos pilares da possibilidade de implantação do sistema nacional. Então, enfim, a questão da formação, e é muito engraçado porque a gente fica falando assim, há quantos anos a gente fala isso? E nós vamos continuar falando, porque a gente vai estar sempre tratando com uma outra geração. É uma geração nova que está vindo, e que precisa estar sendo formada. A questão da memória é uma coisa muito interessante, assim, né? O que esse desgoverno que a gente vivenciou agora nesses últimos, né, no período aí de desgoverno, prefiro nem falar, mas assim, o que salvou é a memória. O que tinha de memória, que eram nas pessoas, em alguma documentação, e naquelas instituições que tinham uma força anterior, que foi devastada, mas que conseguiu, em função de ter uma memória própria, enfim, eu acho que é uma... E a questão das leis, né, da legislação, ou seja, uma cultura viva renasce com toda a força. Por quê? Porque se transformou numa legislação. Hoje, a Fernanda cita o FIT como uma legislação que, ao ser transformada numa política pública, ele se transforma também numa obrigatoriedade de realização, mesmo que em situações, às vezes, precárias, mas ele tem que... Bom, o Sistema Nacional de Cultura, eu acho que eu já estou aqui com meus últimos 5 minutos, mas aí eu trago, né, essa discussão para o Sistema Nacional, mas o que me interessa falar aqui do sistema, eu acho que essa questão já foi colocada, que é o modelo de gestão aí no campo da política pública, que é o modelo de gestão compartilhada, ou seja, dentro da lógica que a gente está colocando aqui, que é o governo federal, os estados, o Distrito Federal e as cidades. Ou seja, na construção de uma política de cultura em consonância com a sociedade civil organizada. Ou seja, o sistema, a importância dele, assim, estou falando agora a partir dessa abordagem, né? Claro que tem várias outras, mas essa abordagem da importância e da formação dos agentes e gestores culturais no municípios como um dos pilares de implantação. Acho que a Isaura lembrou desse momento que a gente vivenciou,
foi em 2008. Eu acho que antes também a gente já tinha, numa outra cartilha, antes de 2008, eu já tinha um texto no primeiro momento de discussão do Sistema Nacional de Cultura, que era a importância da formação. Porque a gente falou muito da complexidade, a gente complexifica, a gestão ela acaba complexificando instrumentos de políticas públicas. E à medida que a gente vai complexificando esses instrumentos, se não há uma formação, a gente tem a dificuldade de que essas questões sejam implementadas no próprio município. Ou seja, a gente precisa ter um processo de formação permanente para dar continuidade a essa questão da formação e do acompanhamento e da aplicabilidade do sistema nos municípios. Então, aí eu trago mais uma vez, repetindo aqui, que a LAB, um dos resultados positivos da LAB é colocar em evidência o sistema nacional e fortalece como política pública. Aqui eu não vou falar muito desse tema, embora seja um tema que eu gosto muito de falar, que é a organização institucional municipal, que o Sistema Nacional ele complexifica a situação dos municípios, mas é essa complexificação que traz a organização dos municípios para uma atuação de política pública mais permanente, e mais consistente. Aí a questão dos órgãos, eu não vou, do órgão gestor, do Conselho de Política Cultural, que a gente vai voltar nesse assunto daqui a pouco, o Sistema Municipal de Financiamento à Cultura, ou seja, a importância de existir. Tchau, Isaura. Tchau, querida. Vamos ficar bem, Isaura. As conferências municipais, a importância das conferências, aí a gente colocando mais uma vez a questão do diálogo, a questão da escuta, a questão da participação, os planos municipais de cultura, ou seja, é o caminho norteador que a gente tem, ou seja, não dá para trabalhar sem um plano nacional, fazer as discussões atuais. Concordo com todas as questões que foram colocadas sobre o plano nacional aqui e a importância da revisão e a importância de trazer, como todo plano e como todo planejamento, uma certa objetividade para que ele seja realmente execuível, porque também não adianta a gente não ter esse olhar e ele não ser... Bom, o Sistema Municipal de Cultura, a importância, programa de formação municipal, eu acho que a gente tem que criar esse apoio, a questão das universidades como espaço fundamental para esse processo de formação, mas como que a gente consegue também reverberar nos municípios diretamente essa capacidade de organização. E assim, eu acho que a gente tem que pensar numa forma também dos municípios criarem essa estrutura de formação, o sistema setorial da cultura, constituição de uma comissão, enfim. Bom, a terceira e última política que eu trago aqui para essa discussão, essa discussão desse contexto da gestão colaborativa, de uma gestão participativa, é o programa Cultura Viva. Para mim é o exemplo, é um exemplo que já está virando clássico, vamos dizer assim, do que é uma discussão em rede, do que é uma discussão em processos colaborativos. Eu tô olhando. Bom, agora ele faz, os pontos de cultura vão fazer 20 anos, agora em julho, acho que isso é uma... o Cultura Viva também se transforma numa legislação, então ele é muito mais... A gente tem uma força muito maior de retomar. E mesmo, e lembrando, Belo Horizonte, eu tenho que falar isso, deixar isso registrado, como a nossa vereatriz reafirmou, vereatriz, Cida Falabella, Belo Horizonte é uma das primeiras capitais que tem a legislação do Cultura Viva, como no município. Então, o programa Cultura Viva, ou seja, traz essa lógica da gestão e da política pública participativa e da construção em redes. E aí eu trago o exemplo
né, da integração de políticas públicas. Ontem Luiz falou muito isso, né, ou seja, da integração de políticas, ou seja, na política nacional Aldir Blanc, transferindo recursos para a Política Nacional de Cultura Viva, ou seja, isso é uma forma já de um pensamento de transversalidade entre o próprio dentro do próprio Ministério, e aí isso fortalece, eu acho que tanto a Política Nacional de Cultura quanto a Política Aldir Blanc. Tá? Então, eu acho que assim, fazer essas trocas, eu acho que fortalece tanto uma quanto outra. E aí, uma coisa que eu queria colocar, não vou nem entrar nesses números aqui, não, mas eu acho que é uma coisa que eu queria, que são os pontões de cultura. Eu gosto muito da ideia, do conceito dos pontões de cultura, porque eles fazem, que é exatamente trazer a noção da rede, porque os pontões de cultura, a principal função deles é exatamente conseguir conciliar e estabelecer essa relação em rede dos próprios pontos. Então, eu acho que isso... eu já vivenciei uma experiência como pontão de cultura, que é uma escola livre da Comuna S.A., daqui de Belo Horizonte, da década de 90, né? Ou seja, muito lá atrás, a gente construiu uma escola livre. Ela existe até hoje, tá? Ela existe já com outras pessoas que a gente nem... ela saiu andando sozinha e foi embora e tá atuando ainda hoje com outras pessoas. Eu acho isso muito bacana. Essa coisa de você... Né, assim, as coisas têm ou seja, a Comuna ela é de 1991. Então, quantos anos ela tem? 33 anos. Pois é, e eu falo que a Escola Livre da Comuna, eu estava ali à frente como produtora, como coordenadora, como tudo. Tudo que você pode imaginar, a gente estava ali, fazíamos de tudo. E aí, ali, na prática, eu falo que foi a minha grande escola para entender o que é você trabalhar de forma coletiva, você trabalhar de forma colaborativa, de você trabalhar... ali foi minha grande escola nesse sentido. E também, uma escola de vivenciar, né, a possibilidade do que é uma formação de forma colaborativa, ou seja, da escolha, da flexibilidade de formação. Né? A gente tinha pessoas que passavam por várias oficinas, eram oficinas que os próprios professores se inspiravam, e a gente começou, eu vou terminar agora falando disso. O lema da Comuna, que nos fez criar a Comuna, era ocupação do espaço público ocioso. E a gente fez isso, ali a gente ocupou o antigo prédio da Fafiche, que é ali no bairro Santo Antônio, quando a Fafiche, né, muda para o campus da UFMG, e aí a prefeitura assume o espaço como espaço da área da educação, e no início a gente ficava completamente vazio, era um prédio daquele tamanho, vazio, de manhã, tarde e noite, de manhã, tarde e noite. Aí a Secretaria Municipal de Cultura abre a biblioteca infantil, e ali nos inspirou, falou assim, é aqui que nós vamos ocupar. E ocupamos ali durante 8 anos, né, em parceria com a prefeitura, tínhamos bolsas. Foi um processo muito interessante. Em 2008, a gente começa no 8º andar. Né? Eu falo que eu sou uma pessoa de coragem, porque eu já fiquei naquele andar sozinha naquele prédio. Só eu lá em cima, não tinha telefone, não tinha celular, eu não sei nem como é que... esperando alguém chegar. E nós tivemos 200 e tantas inscrições, sem telefone, só no boca a boca. É muito engraçado isso, assim. Mas essa história, eu estou contando essa história aqui para falar da importância do que é um trabalho que quando a gente pensa, e ela é organicamente criada de uma forma colaborativa, como que a gente dá conta de manter e de vivenciar, e como que eu acho que várias pessoas que passaram pela Comuna, que vivenciaram a Escola Livre da Comuna,
tem uma sementezinha dessa história ainda na forma de atuar, na forma de pensar. Enfim, acho que é isso. Para finalizar, eu acho que eu vou terminar por aqui. Eu acho que a gente já passou um tempo, isso aqui... eu acho que está bom. Eu gostei muito de ouvir essa questão da corresponsabilidade, sabe, Helena? Porque eu fui gestor junto a um ponto de cultura de 2006 a 2012, não sei, 6 anos, no início do programa, né? E a partir, assim, todo o debate sobre os impasses do governo, que era um formato de convênio, um formato duro, que não dá conta da cultura. Então, todos esses impasses levaram a que os ponteiros fossem entendendo que, para ser atenção, tinha que construir um compartilhamento, uma corresponsabilidade na gestão. Surgiu daí o primeiro Fórum Estadual de Pontos de Cultura, depois virou, sabe, uma Comissão Nacional de Pontos de Cultura, por conta dos embates surgidos, quer dizer, uma coisa, na prática, o entendimento político da necessidade da corresponsabilidade. Acho isso muito legal. De alguma maneira, na prática, entre as oficinas que a gente fazia no Ponto de Cultura Litoral Oceânico, tinha algumas oficinas. Então. E aí tinha umas de dança contemporânea que geravam vários espetáculos, né? E a gente também levou aqueles jovens a entenderem que eles iam estar na cena, mas eles eram também corresponsáveis por toda a preparação. Prender o linóleo no palco, estar envolvido na maquiagem de um do outro, o cabelo, etc. Ou seja, não é só a coisa do deslumbre de estar brilhando no palco, né? A produção cultural vai envolver uma corresponsabilidade também maior. Isso é formativo, jovens de 13, 14, 15, 16 anos, né? Então é legal a gente pensar essa perspectiva, a gestão precisa estar se apropriando como ferramenta nesses diferentes níveis. O impacto da LAB no Sistema Nacional de Cultura, também para mim o mais forte é o exemplo do Estado do Espírito Santo, porque é um Estado que, não sei se já usava timidamente o Mapas da Cultura, a plataforma, passa a usar. A plataforma, para quem não sabe, ela é livre, ela permite ir sendo, então, melhorada. E o Estado do Espírito Santo foi um dos estados que injetou recursos para ir melhorando a plataforma, que tem que ser melhorada constantemente. Então, e passou a usar o Mapas para estar, inclusive, divulgando os editais, cadastrando pareceristas para os editais, permitindo que os municípios usem a plataforma dessa mesma lógica, e dobrou a adesão dos municípios do Espírito Santo, dobrou com a LAB. Então, como a política de cultura tem que ser pensada, uma vai alimentando a outra, alimentando a outra, alimentando a outra, de fato. Eu fecho só com mais um exemplo que eu não gosto de repetir, de uma jovem que fazia 2 oficinas lá com a gente, uma jovem de 16 anos, oficina de produção de vídeo e a de dança contemporânea. E uma fala que eu acho que é muito emblemática de os jovens se perceber nesse processo. E ela falava, não, na oficina de vídeo eu faço o roteiro. Na dança, no palco, eu sou o roteiro. Isso é muito bonito de ver uma jovem se colocando nessa perspectiva, né? Então, não é uma pergunta, são comentários assim, estimulados pela sua fala, que de novo eu agradeço, muito potente, tá? A gente já teve junto em outros momentos, e é exatamente no momento de uma etapa de, vamos dizer assim, de uma institucionalização dessa ideia de gestão cultural, né? Que era exatamente o investimento na formação das pessoas para permitir que esse processo acontecesse de forma mais, vamos dizer assim, mais dialogada, né, com a experiência dos artistas. Então, eu queria te perguntar, assim, te provocar, em relação a esse processo que tem havido na própria mudança do conceito de gestão cultural, né? Então, a gente observa que houve um primeiro momento, assim, só muito rapidamente, houve um primeiro momento em que essa gestão ela praticamente não acontecia, né? Havia uma política de cima para baixo, e que os grupos, os artistas tinham que, de certo modo, empacotar as suas propostas para que elas tivessem fossem percebidas, né? E, portanto, financiadas. Depois a gente teve um outro momento, que é esse momento da preparação das pessoas, né, da formação, que permitiu, então, que houvesse uma intermediação entre os artistas e as possibilidades de financiamento e de gestão,
né, a partir aí da criação de uma categoria, eu diria, né, uma categoria de profissionais que passam a conseguir dialogar, traduzir, propor e ajudar na execução, né, desses projetos. Isso aconteceu durante muito tempo. Outros atores entram nessa cena, né, que é a própria universidade e o aprendizado que cada grupo vai incorporando, e os grupos, né, e os setores também criando uma profissionalização, né, que permite isso. E agora a gente vive esse momento, e assim, isso permeado por rede e não rede, né? Às vezes era uma rede só de 2 pontos, assim, né? Que era o poder público e nós, vamos dizer assim, né? E aí eu queria entender, assim, do seu ponto de vista, que elemento novo, né? Que essa ideia de rede pode trazer, né? E considerando, por exemplo, né, um novo momento de institucionalidade política, né, que as 2 leis trouxeram, e ouvindo o zum, né, porque agora eu fico eu estou num ponto de cultura, que eu sou capoeirista, né? Aí eu estou lá num grupo de cultura, num ponto de cultura, em que a gente também tem que entrar nesse processo para a gente ser reconhecido e dialogar, né? O que a gente observa nesse momento é também o poder público tendo que deslocar o seu lugar de presença, né? Porque o poder público sempre ficou ali só monitorando o processo e dizendo esse sim, esse não. Agora ele também tem que promover formação, né, e diálogo, e ir lá onde a arte está acontecendo, lá onde a cultura está acontecendo. Então, eu queria entender um pouco, Helena, como é que você observa essas mudanças, né, na própria ideia, no próprio conceito, você dando o exemplo de que o pessoal ficou com dúvida se você devia estar na administração ou na cultura. Acho que demonstra muito um lugar ainda fechado, eu penso, da universidade, no sentido de achar que, né, a gente tem que estar em caixinhas muito específicas. Aí eu queria um pouco dialogar aqui com você, né, em voz alta, quais foram os grandes pontos, quais são os ganhos que a gente obteve, né, considerando principalmente, no caso de de Minas, né, como que a presença um pouco engessada do próprio modelo de gestão pública que nós temos hoje, né, dificultando muito a vida, né, dos artistas, dos grupos culturais, por conta das idas e vindas aí dos editais e criando uma insegurança mesmo, até jurídica, né, da execuibilidade desses projetos. Então, assim, a gente conversar um pouco, né, nesse arco temporal, que ganhos, né, que construções, para onde a gente segue, né, se é que a gente consegue fazer isso. Não sei se são perguntas, mas são incômodos, né? Um pouco do que a gente discutiu de manhã, e a gente sabe que para a gente avançar na direção de uma cultura mais democrática e mais cidadã, a gente precisa vencer uma tradição histórica da nossa sociedade, que ela é extremamente autoritária, né, patriarcal, e processos colaborativos pressupõem horizontalidade e não verticalidade, né? E toda a nossa estrutura, a nossa forma, inclusive as nossas formas de ensino, a forma de pensar e estar, quer dizer, somos o tempo inteiro empurrados a concorrer, estava falando, né, isso com a Fernanda, a concorrer e na própria estrutura que está se construindo do Ministério, a gente tem o sistema onde tem os conselhos, mas a gente começa a ter uma preocupação, qual é o lugar dos comitês de cultura, né? Assim, como é que você colabora e não concorre, como é que você some e não antagoniza na construção da política pública. Eu acho que a gente tem agora um grande desafio de
pensar efetivamente os processos colaborativos. Alguns pontos de cultura, como o Luiz colocou lá no Niterói Oceânico, também trabalhavam internamente de uma maneira horizontal e participativa, mas não eram todos. Muitos tinham a sua relação com o Ministério na base participativa e a sua relação com o território não tão participativamente assim, né? Então, assim, é importante o tempo inteiro nós nos colocarmos o desafio nos nossos diálogos com os conselheiros, com a gestão, de que quando você é conselheiro, você representa, né, você tem um setorial atrás de você tem um conjunto, você tem um território, você tem uma região, você tem uma linguagem, ou seja lá, aquilo que você é representante, você não é representante de você mesmo, nem das suas próprias questões e das suas próprias ideias, né? Você dialoga, e a gente tem um desafio de pensar, assim, os comitês nos desenhos de comitês de luta, eles são muito importantes para territorializar as discussões, mas isso também precisa ser tratado com cuidado, porque ele está dialogando com um conjunto de outros atores que estão no território, por exemplo. Pensando na experiência de Tiradentes, né, e pensando na experiência de Ouro Preto, assim, a importância, quer dizer, o trabalho delicado de juntar o conjunto de agentes e se pensar como uma coletividade. Então, são trabalhos muito delicados, trabalhos territoriais muito delicados, numa estrutura, e aí pensando no NORA, pensando no Legoff, numa estrutura mental extremamente hierárquica, né, numa tradição de comportamento cotidiano e hierárquico. Na verdade, não é uma questão, é uma reflexão e um incômodo. À medida em que a gente foi falando e eu fui olhando para essas experiências, elas são muito importantes. E aí, mais uma vez, eu vou bater também numa outra tecla, assim, você trouxe para a gente os dados, esses dados não podem se perder. Né? A gente está o tempo inteiro, a gente constrói informação e perde informação, a gente constrói informação e perde informação. Né? Então, estruturar, na verdade, pensar mecanismos e estruturas onde tanto os dados numéricos quanto as memórias dos processos não se percam. Né? Porque o que tem? Quando a gente fez lá a pesquisa, o projeto Apoena, que na discussão a gente pensou em capturar os depoimentos, porque o que fica na memória na verdade, o processo final. Quer dizer, o que fica no registro é o processo final. Então, você tem um processo lindo, né? E aí você tem a lei. E aí o que fica? A lei. E você perde o processo. Né? E esses processos foram extremamente ricos e importantes. Né? Vamos juntar, como é que a gente vai dividir? Então, esses processos não devem ser perdidos. A memória desses esforços coletivos e colaborativos não podem ser perdidas, né? Sob o risco de, daqui a pouco, a gente ser de novo capturado por uma lógica mais autoritária, por uma lógica mais centralista. Né? Aí é menos uma pergunta, mas mais um incômodo considerável. É um pedido. Como eu tenho tido o privilégio de acompanhar a sua pesquisa, né? A gente tem conversado bastante, você esteve no Ceará para fazer seu campo, eu queria que, se você puder, trazer um pouco juntar essa reflexão que você fez agora, que é muito mais teórica, mas a gente sabe que a teoria não pode estar descolada da pesquisa, não é? O que você trazer a reflexão do campo, trazer um pouco dessas experiências que você teve aqui em Belo Horizonte, no interior, em Fortaleza, no interior do Ceará e tal, que você pudesse amarrar algumas questões com essas que você trouxe. É um pedido. Em que medida a sua pesquisa e a sua experiência aponta para uma articulação dessa possibilidade de trabalho em rede, né? Que eu acho é uma realidade em alguns casos e não é em outras, né? Trabalho em rede, eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado com isso, porque rede é uma forma, como você mesmo mostrou, uma forma de organização.
né, que requer horizontalidade, abertura, né, essas coisas todas. O simples fato de estar junto circunstancialmente para resolver um problema ou outro não configura uma rede, né? E hoje, para o bem ou para o mal, né, a gente acaba confundindo estar nas redes sociais como ser uma rede, né, social, né? Mas acho que você tratou super bem isso, mas estou aqui só frisando. Mas a articulação disso com a questão da economia solidária, de outras moedas, né, chamadas moedas sociais, porque eu acho que isso é algo fundamental, né, e que às vezes tem pouca visibilidade, né, tem alguns cases, vamos dizer assim, interessantes, né, o Cubocard, né, que nasce em Cuiabá, né. Então, eu queria que se a sua pesquisa aponta em que medida, né, essas moedas sociais e a prática, né, de economia solidária se faz presente nesse modo de organização em rede no campo da cultura. Meu nome é Carolina, eu também estou entre o Ceará, né, quer dizer, agora eu já estou aqui, mas eu venho do Ceará, então eu entendo bem esse movimento, né, Belo Horizonte, Ceará, Ceará, Belo Horizonte. Lena, fiquei muito feliz de escutar a sua pesquisa. A gente já tinha conversado uma vez, né, sobre essas questões no campo da colaboração. Tenho estudado também sobre essas, digamos, as dinâmicas da participação, né? Mas a partir de uma relação entre história da arte e museologia, né? E aqui a gente falou do Pierre Nora, eu posso trazer alguém que trabalhou com ele, que foi o Dominique Poulot, né? E aí ele traz para a gente uma perspectiva, né, da história da organização do patrimônio cultural, ou seja, a organização das políticas culturais, e aí fazendo um pouco de encontra o que a Lia trouxe, né, sobre como que é importante esses processos e essas memórias, e a gente também compreender os processos históricos da organização, não só do patrimônio, mas da cultura, né, entendendo como é que todos esses agentes se mobilizam na construção das políticas culturais e das ações culturais as mais diversas, né. E aí eu vou trazer uma questão que é sobre essas dinâmicas históricas desses processos de participação, que é entendê-los do ponto de vista histórico, né? Dentro de uma relação entre o que a gente pode chamar de centros e periferias das artes. E aí, no que a gente pode pensar sobre essas disputas, né? Você falou das tensões, né? Exatamente das intrigas, que todo o processo participativo ele nos convoca a se relacionar, né? Porque existem disputas de modelos de gestão, e a partir da ideia também de ferida colonial, porque é isso que, assim, pensar esses modelos de gestão participativos, eles também nos tocam nas feridas coloniais, né? E aí a gente precisa estar bastante atenta a essas feridas, quando a gente pensa nessas corresponsabilizações, né? E a gente pensa também nas metodologias, né, desses processos de construção participativa, que é, assim, quando a gente pensa nessa organização do patrimônio, e a gente pensa nesses níveis, a gente pensar nesses níveis de participação a partir de metodologias diferentes, né? Metodologias diferentes que estão desde das ações mais simples da gestão de uma instituição cultural até as mais complexas. E eu tenho trabalhado na universidade no desenvolvimento dessas metodologias a partir da curadoria das exposições, né? E aí eu queria trazer, justamente, indo para o começo da sua apresentação, em que eu tenho identificado, por exemplo, que o teatro, as metodologias colaborativas do teatro, que foram criadas desde Abdias Nascimento, né, com o Teatro do Negro, né, são metodologias, inclusive Boal aprende com Abdias, né, essas metodologias, elas nos ensinam muito sobre processos participativos, né? Tanto as metodologias de teatro quanto as metodologias de processos de autogestão, né? Onde a gente vai sistematizando e criando modelos, né, onde esses acordos, né, desses processos colaborativos, eles são registrados. Aí eu queria
trazer um pouco essa questão, né? Como é que o teatro também pode ajudar a gente a lidar com essas feridas coloniais nesses diferentes níveis de participação, né? Se a sua pesquisa traz algumas questões nesse sentido. Muito obrigada. Eu fiquei em dúvida se eu ia fazer essa fala, mas não, gente, vou falar, porque eu acho que é uma visão um pouco mais pessimista, assim, sabe? Inclusive da noção de rede, assim, tá? Aí fiquei um pouco interessado em te ouvir falar sobre isso, porque às vezes eu tenho a sensação que, tipo, a gente positivou muito a noção de rede ao longo da nossa trajetória de cultura, né? Lembro da própria teia, né? A noção de teia de cultura, de como que isso foi importante para forjar diversos imaginários de coletividade no país, e do quanto em um dado momento alguma coisa ali se fraturou, que a gente passou a desacreditar em alguns formatos de organização a partir da noção de rede. Assim, falo da minha experiência, a partir da minha própria relação também com o movimento dos pontos de cultura, que não vem ao caso, mas acho que tem algo no conceito de rede que me intriga a respeito da noção de capitalismo conexionista, de que ou você está conectado ou você está fora daquilo, saca? E de como que isso vai produzindo, até o Peter Paul Pelbart fala, que eu acho isso muito bonito, um novo tipo de angústia, a do desligamento. Você está fora, né? E aí, olhando hoje para o conceito de democracia e cidadania, para o Brasil que a gente quer construir, para a política pública que a gente quer construir, como se reencantar com a concepção de rede, tendo em vista que a rede e a panela se misturaram, panela no sentido de panelinha, né? Você faz parte daquela panelinha. Se misturaram no nível, assim, hardcore, assim. Lá em Fortaleza, recentemente teve um movimento que eu sempre gosto de usá-lo como uma narrativa para pensar isso, que é a forma como o movimento de saraus e rolezinhos nas periferias de Fortaleza cresceram no nível tão grande que a prefeitura quis organizar espaços para regulamentar o funcionamento dos rolezinhos nas praças e espaços periféricos, né? E o movimento de periferia foi muito radical no sentido de não aceitar isso, assim, porque era um movimento de institucionalização de um acontecimento público, social, de cidadania, de democracia, que passaria a ser regulado por um outro tipo de regra, que não é da próprio fazer daquela comunidade, assim. Então, como que a gente pode se reencantar com o conceito de rede, de colaboração, de participação, num contexto capitalista de gerenciamento das vidas, dos corpos, das formas de sentir e de elaborar cidadania hoje? De alguma forma, você falou mais filosoficamente sobre a importância, né, da participação, da colaboração, dessa ideia da corresponsabilização. Mas pensando que essas palestras, né, também têm uma função formativa, né, para gestores que estão na ponta, eu fiquei me perguntando sobre os próprios instrumentos, né, seja através dos TEDs, das leis de incentivo, como os nossos instrumentos de gestão não dão conta dessa dimensão da corresponsabilização. Porque acaba que quando você busca um financiamento, um patrocínio, sempre tem um CNPJ ou tem um responsável por uma instituição. Então, por mais que a gente pense filosoficamente ou possa pensar do ponto de vista da articulação política de uma maneira mais larga, participativa, a gente tem a intermediação, né, dos instrumentos de gestão que não dão conta dessa dimensão. Por um outro lado, né, as manifestações populares tradicionais, elas têm muito a nos ensinar sobre formas colaborativas, participativas e formas, inclusive, de diluição, né, da autoridade e da centralidade. Então, acho que talvez a gente precise refletir mais sobre isso. Aí, queria te ouvir se você chegou a pensar um pouco mais sobre isso. Sim, realmente são perguntas que eu não sei se eu vou conseguir responder. Primeiro porque algumas até extrapolam a minha discussão, que eu estou agora fazendo, assim, né? Mas eu vou tentar conversar. Primeiro, Luiz, obrigado pelos seus comentários. Realmente a questão da corresponsabilidade e algumas experiências, essa das duas, da jovem que fala do, né, o foco, quando ela está no audiovisual, ela faz o roteiro, e quando ela está na dança, ela é o roteiro, ou seja, ela traz a ideia da corporificação, do corpo dela como instrumento, vamos dizer assim, não gosto de falar essa palavra, mas
Eu achei bonito isso, assim, eu acho que é... Então, é só mais um comentário, e que você também comenta a questão do mapa cultural, e realmente, assim, alguns lugares especificamente, realmente transformaram o mapa cultural como uma referência de informação qualificada, organizada, e isso é muito bacana, né? Pelo menos a gente tem alguns exemplos importantes que eu acho que é importante colocar. Ô Cida, no seu caso aqui foram tantas coisas assim, que eu acho que junta contra a questão da presença da gestão pública engessada, a insegurança jurídica. Você pergunta quais elementos novos, né, que a gente pode trazer para essa gestão agora, uma das coisas que eu acho que é muito, que eu não sei se eu vou te responder, mas eu acho que é importante, é olhar para dentro, por exemplo, da academia, como que a academia hoje está muito mais aberta a estudos e pesquisa na área especificamente desse campo. Ou seja, quando eu sou absorvida por um programa de artes para discutir gestão, ou seja, é uma forma de estar muito mais aberta hoje para um outro tipo de discussão, de uma discussão mais transdisciplinar, mais... Então, eu acho que eu vejo, assim, né, eu acho que eu vou te responder ao longo aqui, quando eu estiver respondendo as outras pessoas. Aí você me fala se... Mas o que eu entendo um pouco é isso, assim, essa possibilidade de você... E a amplitude hoje de pesquisas nesse campo, eu acho que é uma forma... E que que, de fato, vão trazer novas metodologias, novas formas de estar pensando o campo da gestão hoje, assim, tá? Mas eu acho que eu vou até deixar aqui, porque eu ainda volto. Lia, você traz a questão da importância, né, da tradição, né, da necessidade do diálogo, enfim, tem uma fala muito bacana nisso, assim, reforça a ideia, assim, do diálogo como uma forma da gente dar conta, de dar sequência, e o diálogo pensando na questão da memória, né, assim, também, né, assim, a memória, você fala muito também da questão, né, a Carolina também coloca com essas novas dinâmicas de participação, e da importância da gente pensar das memórias. Quando a gente fala de metodologia, uma das coisas que... Aí, Alexandre, em parte, tá? Porque aqui não estou ainda autorizada a falar, brincadeira. Mas eu acho que ainda é cedo eu colocar determinadas discussões. Mas uma coisa que eu acho que é muito bacana de trazer, e aqui eu estou com uma pessoa que participou do processo, e que isso para mim é muito importante, assim, né? Eu olho para ele para falar dar essa resposta sobre uma... Que é o Altemar. Que é o Altemar. Um dos grupos que lê na pesquisa. Hã? O sujeito. Mas a pesquisa, aí não sei se eu vou, talvez eu falando um pouco da pesquisa, eu responda algumas questões aqui. Eu já estou avançada, já fiz toda a minha pesquisa de campo, e a pesquisa de campo, ela desde o início, ela foi pensada para buscar entender o que é o processo coletivizado. Eu usei sempre a palavra coletivizada e não colaborativa no início, para não fazer uma confusão entre processos de criação coletiva e de criação colaborativa, que dentro do teatro tem uma especificidade. Mas eu sempre busquei todas as entrevistas, eu trabalho com entrevista coletiva, tá? Entrevistas são coletivas, semi-estruturadas, ou seja, eu não faço entrevista individual com nenhuma pessoa do grupo. O grupo todo ele precisa estar, não a presença de todos, alguns estavam à distância, outros presentes, mas assim, a maioria do grupo presente. Eu acho que isso era muito importante, porque era um momento que todas as pessoas tinham voz, com voz ativa, e aí eu levo aí num segundo momento, eu levo para um processo de pesquisa, que é a construção da linha da vida, que é uma metodologia que ela existe,
não é uma metodologia nova, assim, em termos de aplicabilidade, mas a forma que ela está sendo colocada, eu acho que ela tem um diferencial, sim. E que é, a partir dessa metodologia de construção da linha da vida, é perceber, entender como que os grupos trazem a sua trajetória como memória coletiva. E ali, naquele momento, a gente consegue identificar a memória individual, ou seja, aquelas pessoas que estão ali são pessoas que fazem parte de grupos. O mais novinho tem, deve ter, agora já perdi um pouco a conta, né, porque da pesquisa, mas deve ter uns 7 anos no máximo, e grupos de 22, 23 anos. Então, o mais velho tem isso. Então, são metodologias possíveis, qualitativas, né, de trabalhar essa ideia, o conceito do que é a memória coletiva. E como que... E, na verdade, os grupos, eles registram essa memória a partir de texto, de desenho, de escrita, de colagem. É um trabalho belíssimo ao final de cada grupo, assim, né? Então, eu acho que assim, a pesquisa, assim, trazer alguma coisa conclusiva agora é muito difícil. Eu estou em pleno processo de análise do material, né? E em pleno escrita da tese, assim, né? Então é um momento muito difícil de colocar alguma avaliação. Mas é uma coisa interessante, assim, quando eu busco, por exemplo, ir para o interior, né, para pesquisar também grupos do interior, eu queria entender o que era construir um grupo de teatro no interior, qual que é a diferença. Quando eu vou para dentro do grupo, quando eu estou olhando para dentro do grupo, não há tanta diferença. É muito interessante isso. Eu não vejo uma diferença de um grupo que está na capital e um grupo que está no interior, em termos de construção interna daquele coletivo. Mas à medida que você começa a estabelecer as relações de visibilidade, de patrocínio, é bem diferente. Não estou falando nem que é melhor, nem que é pior, mas é diferente. Né? As relações que você estabelece e constrói, como a Aline colocou hoje, cedo, né? Assim, a relação que você estabelece ali no dia a dia, você vai ali no supermercado e você encontra com um possível patrocinador, é ali que você vai, às vezes, resolver uma parceria, ou seja, é um outro tipo de relação, mas internamente eu não vejo as questões internas, essa discussão do que é o individual e o coletivo, até que ponto que você minimiza ou não a sua relação individual dentro do coletivo. Enfim, é uma construção que é uma construção de muitos anos. Tem uma pergunta, eu não vou falar de qual grupo agora, que eu acho muito bonita, que é uma das perguntas que eu faço, que é: por que vocês... o que faz vocês permanecerem por tanto tempo juntos? Aí uma pessoa respondeu assim: olha, essa pergunta eu faço todo início de ano. E a cada vez eu renovo, e a cada vez eu tenho um motivo a mais para estar juntos. Então eu acho isso muito bonito, assim, que o estar junto, o olhar o outro, enxergar o outro, né? Eu acho que eu falei muito disso aqui, é fundamental para essa construção de um processo colaborativo, de um processo em rede, assim. Em rede, não, eu não estou falando em rede, eu estou falando do grupo, eu não estou falando do trabalho aqui nesse momento de rede. Tá? Eu estou falando da construção desses grupos. Uma coisa que eu sinto, aí isso vai estar escrito, eu vou ter que, é um tema da minha tese, até que ponto que esses grupos trabalham em rede e como rede, sabe, assim, nem sempre, não necessariamente, tá? Eles têm, às vezes, as redes são informais, ou seja, eu preciso guardar meu cenário, eu preciso
ou seja, existe uma rede, mas não é necessariamente uma rede formalizada. E aí, Altemar, eu não vou resistir em te responder de imediato essa questão, principalmente pegando essa questão dos saraus. Tem determinadas situações que é preferível que o poder público não entre mesmo e não institucionalize, porque isso pode acabar com um processo que é organicamente muito mais interessante que ele aconteça entre a comunidade. Eu acho que assim, se tem uma coisa que né, se eu puder falar que possa mobilizar novamente a uma ideia de rede, eu acho que tem muito a ver. Tem uma frase hoje da Fernanda Vidigal a respeito do Fórum de Festivais, que ele foi criado num período de governo e acabou nesse governo. Foi importante naquele momento? Foi, mas acabou. Por que acabou? Porque não era orgânico. Ou seja, não era. É diferente essa relação dos grupos né, de saraus fazendo se fortalecendo, se organizando, até demandando ao poder público o que eles interessam, mas não sendo pautados pelo poder público. Eu acho que isso é uma coisa muito importante de pensar, em termos de ter, né, desejo de estar numa rede ou participar de uma rede. Essa questão de rede, gente, ele é muito importante da gente pensar na possibilidade de lidar e de se relacionar com rede, mas a rede, se ela realmente não for um processo mais orgânico, ela tem que ter uma organização, às vezes, assim, para ela conseguir capitalizar as duas coisas. De dar conta de ter uma abrangência maior, de estabelecer uma relação maior, mas né, assim, eu acho que a rede tem que ter isso. Assim, não adianta assim, criar uma rede formalmente antes dela ter uma relação orgânica. Eu acho muito complicada a sobrevivência dela. As redes, eu acho que, mesmo dos pontos de cultura, viu? Olha, eu trabalhei com os pontos de cultura dando em 2008, 2009, não, eu acho que foi até 2012, praticamente assim, de norte a sul, leste a oeste desse país, circulando, era comuna, como um pontão, dando um curso de formação. E todas as vezes, eu não fui em todas as vezes, mas todas as vezes que eu fui, eu falava com eles, gente, nós temos a maior oportunidade de construção de uma rede da sociedade civil de norte a sul desse país. E se os pontos de cultura conseguirem se fortalecer, torna-se uma potência. E, infelizmente, na minha avaliação, eu acho que não aconteceu. Né? Não aconteceu isso. Uhum. Tem que. Bom, mas eu acho Cida, que não ouviram Cida. Cida, você quer? Não. Eu fico pensando assim que, em certa medida, pensar a rede como algo que tem que acontecer acaba por ter esse caráter prescritivo e enfraquecer. Porque a ideia de rede sem ter esse polo irradiador necessariamente. É isso. E, Zé Márcio, você traz a questão eu falei um pouco aqui da rede, mas você traz um ponto que para mim é fundamental, que é a questão da economia solidária. Eu acho que assim, eu não trago necessariamente nesse primeiro momento para dentro da pesquisa, mas para mim a leitura do que se pensa e do que se trabalha com a economia solidária, eu acho que ela é a base para se pensar em processos. E eles não usam nem processos colaborativos, eles não usam essa expressão. Eles trabalham com a lógica da cooperação, que é um termo muito importante, eu acho muito bacana da gente trabalhar dentro dessa discussão do que é colaboração. Acho que assim, a economia solidária ou seja, eu acho que é uma grande base para a gente discutir. É uma leitura e um estudo de base para quem vai trabalhar com uma discussão a partir de processos em colaboração. Eu acho que são os principais exemplos. Aí a gente pega, sim, o MST como
Eu acho que como um processo de colaboração e de colaboração nacional é impressionante a capacidade que eles têm de uma atuação de forma colaborativa mas eles não gostam de usar essa expressão, então eu vou reiterar, de cooperativa, ou seja, em cooperação, né? Eu acho que é um trabalho muito importante, assim. Maracanaú é mobilização, é o que a gente está falando desde segunda-feira aqui, é a capacidade da mobilização da sociedade civil para que isso não aconteça, né? Vá ao legislativo, sim, leva esse tema para dentro do legislativo, junto com a mobilização da sociedade civil. Acho que é a única forma de reverter e pensar nessa questão. Andréia, essa discussão, ou seja, quais são os instrumentos que a gente, né, dá conta, assim, eu trouxe, eu acho que uma discussão, né, eu sou uma estudante ainda, né, gente, eu estou aqui como uma doutoranda, então é o momento de eu falar dessa parte, então, assim, acabei não trazendo muito a vivência prática, mas a minha vivência eu até trouxe um pouco a partir da comuna, né, que, ou seja, desde o início dos anos 90, final, eu já estava pensando e já estava fazendo alguma coisa nesse sentido, né? Naquele momento, eu não tinha reflexão nenhuma. Naquele momento, eu era muito mais instrumental, eu fazia muito mais, né? Agora que eu estou pensando... Agora não, né? Já tem algum tempo, mas... então, eu acho bacana ver desse... E acho que sim, acho que os movimentos da cultura popular traz para a gente, assim, essa ideia do que apesar de que tem movimentos hierarquizados também, né? A gente não pode falar que não tem, a gente sabe que tem, que é hierarquizado também, mas a gente não é uma ilusão, né? Assim, falar que a gente é uma sociedade, Elia fala disso, a gente está fazendo uma mistura, cada hora eu falo para um. Mas nós somos uma sociedade hierarquizada, e o que eu pretendo falar agora, eu acho que eu vou encerrar isso aqui, eu acho, Carolina, só você que eu não... que são as metodologias, claro, tem várias metodologias para se pensar os estudos de processos colaborativos, processos em rede. Eu acho que você traz uma coisa da memória, você traz a experiência dos museus. Os museus, eles têm hoje uma estruturação, talvez... não sei, talvez em determinadas áreas, uma que consegue fazer uma discussão mais entre eles, assim, né, de se colocar como embora tenha sido nesse momento que a gente viveu de desgoverno, conseguiu desarticular muitos movimentos na área museológica, eu acho assim, tem essa impressão. Bom, enfim, eu acho que aí você pergunta como que o teatro, né, pode trazer uma... Sim, eu trago o meu estudo é a partir do teatro, né? Eu não sou uma pessoa do teatro, eu tive várias experiências de formação a partir de processos formativos com o teatro, percorri mais de 8 capitais falando só em um programa falando para o teatro, sobre planejamento participativo. Tive uma experiência aqui em Belo Horizonte que foram 14 grupos de teatro ao mesmo tempo. Então, acho que assim, ali naquela experiência do Sebrae, e com o grupo Andante, que me convidou para fazer esse trabalho, foi uma experiência muito provocativa, assim. Eu não sabia como que eu ia fazer. Eu só sabia que eu tinha que trabalhar com planejamento estratégico com 14 grupos de teatro ao mesmo tempo. E aí virou um misto de formação com assessoria, e isso foi um processo durante 6 meses. E ali a gente foi construindo uma metodologia de trabalho que foi muito interessante. E foi quando eu falei assim, é com teatro que eu acho que eu quero desenvolver esse trabalho. Porque era de uma generosidade entre os grupos
que eu fiquei assim, e generosidade no sentido de colocar as coisas boas, de compartilhar as coisas boas, ou seja, aquilo que os grupos tinham condições de positivo, de ferramentas ou de políticas, enfim, de vários temas, e ao mesmo tempo as coisas ruins, tipo, isso não deu certo. Isso não é possível. Não, se repetirem, pensem nisso. Ou seja, foi um processo tão bonito ali. Isso foi em 2015. Tá? E esse é outro trabalho que eu percorri várias capitais, inclusive Fortaleza. Eu também trabalhava com grupos. Eu tenho essa mania da escrita. Então, eu saía desses grupos e vinha... eu escrevia, e como nessas viagens de campo também eu escrevo. E isso está virando meus trabalhos, né? Assim, então, eu acho que é isso. Assim, eu acho que essa pesquisa que eu tenho feito com teatro, eu acho que é uma pesquisa que, embora seja muito específica com grupos de teatro, é uma discussão para ser levada para além, para outros espaços.